abra a janela da sua alma e receba alguns minutos de luz. Os antigos gregos, eles tinham uma máxima abrangendo a sua filosofia e a sua autoconsciência. Nós conhecemos, eu tenho certeza que você já deve ter ouvido essa frase antes. Conheça a si mesma. Mas o que é que significa conhecer a si mesma? Se a gente olhar para a escola da psicologia junguiana, a sombra, Jung fala muito das nossas sombras. A sombra representa todos os aspectos inconscientes da nossa personalidade. É onde nós guardamos todas as coisas que nos recusamos a ver ou a aceitar em nós mesmas. Isso sejam aspectos desejáveis, dos quais a gente se isola, ou aspectos que são menos desejáveis e que a gente nega e enterra, literalmente esconde no nosso inconsciente. Tudo que nós negamos em nós mesmas, tudo que percebemos como inferior, mal ou inaceitável, torna-se parte da nossa sombra. Aqui é que está o problema, gente. Permanecer na ignorância dos nossos aspectos de sombra cria dois problemas sérios em nossa vida. O primeiro deles é que pode levar à projeção. E o que seria essa projeção? A projeção é um processo pelo qual nós vemos coisas nos outros que são, na verdade, aspectos da nossa própria sombra que a gente não aceita. Então, muitas das vezes, quando a gente olha para alguém e a gente até mesmo julga, critica ou não aceita determinado comportamento, emoção ou forma de pensar do outro, muitas vezes é apenas o efeito espelho. Nós estamos projetando no outro partes da nossa própria sombra que a gente se recusa a enxergar e que a gente nega a existir em nós mesmos. A teoria do espelho, gente, ela diz que a gente só consegue identificar, enxergar no outro aquilo que existe em nós mesmos. Isso tanto faz para o positivo ou negativo. Então, tudo que a gente enxerga externamente no outro é um grande ponto de reflexão para a gente, porque se eu vejo no outro é porque eu conheço, e se eu conheço é porque existe em mim. Até me arrepia falar isso, eu tenho feito um exercício constante para que eu saia do terreno do julgamento. E muitas vezes eu me vejo julgando alguém, só que como eu trago isso hoje, trabalho isso no meu nível consciente, eu percebo em tempo real. Antes eu percebia depois que eu tinha feito de novo e agora eu percebo em tempo real. E eu consigo agir sobre aquilo. E isso é exercício, é aprendizado e treino. E eu convido vocês para essa reflexão, mas lembrem-se, projeção, segundo Jung, nós só vemos no outro, só reconhecemos fora de nós aquilo que a gente conhece de alguma forma, senão eu não conseguiria visualizar, perceber aquilo. E se eu conheço, existe em mim. Isso é muito profundo. Então, a gente se vê sendo acionados por eventos externos, por pessoas muitas vezes reagindo com crítica, culpa, raiva e até mesmo ódio. Às vezes nós temos emoções mais profundas, mais fortes, sem perceber que o que realmente estão sendo acionados são os aspectos da nossa própria sombra e principalmente da nossa falta de aceitação por eles, que acaba sendo projetado então em outras pessoas. O segundo ponto que eu comentei com vocês, o segundo lugar, negar a nossa própria sombra, nos isola dos muitos dons também belos, importantes, preciosos, que existem sim na nossa sombra. O que quer dizer são os dons que estão fora do escopo, fora da nossa percepção, da nossa consciência atual. Você tem muitos valores, muitos tesouros, muitos dons dos quais você ainda não se conscientizou. O seu inconsciente percebe, sabe da existência deles, mas você ainda não conseguiu trazer isso para o seu nível consciente. Carl Jung, ele diz o seguinte, que a sombra é 90% de ouro puro. Olha isso, que sensacional. O que isso significa é que há muitos presentes lindos oferecidos a nós pelo nosso lado da sombra, se a gente parar para olhar. Por exemplo, muito do nosso potencial criativo, meus amores, ele está submerso na nossa escuridão. Porque a gente foi ensinada
a rejeitá-los quando a gente ainda era muito pequena. Então, explorar, descobrir e nutrir a nossa sombra, que também é conhecido aí, né, um termo para isso é o trabalho da sombra, né? Trabalhar a sombra em nós. Eu gosto mais de usar o termo iluminar as nossas sombras, e eu trago esse conceito às vezes nos meus conteúdos no Insta. Iluminar a nossa sombra nos ajuda a encontrar paz e aceitação para aquilo que a gente nega e a gente projeta nas outras pessoas, ao mesmo tempo que também nos revela todos os dons belos que a gente tem para oferecer e que talvez a gente nem sequer conheça ainda. Cabe a cada uma de nós explorar e descobrir todos os diferentes aspectos do nosso eu e mantê-los com compaixão e consciência, exatamente como os antigos gregos costumavam dizer. Conheça a si mesma e conte comigo nesse processo.